E aí, sua maravilhosa! Tudo bem com você? Comigo tá tudo muito maravilhoso, porque hoje eu recebo uma convidada pela segunda vez aqui no Posicionário. Mas antes, por aqui você já sabe que a gente fala sobre empreendedorismo, posicionamento, comunicação, autoconhecimento, tudo aí pro universo feminino, para que a gente possa inspirar umas às outras, né, dona Thaís Monsores? Isso mesmo, boa noite, dona Gabi. Muito prazer estar aqui novamente, um prazer inenarrável. E aquilo, né? Daqui a pouco, terceira vez, vamos pedir música, igual a gente. Eu sempre tento conduzir pra brincadeirinha dos boletos e ela tá fugindo. Terceira vez é música no Fantástico, Não, beleza. pula esse negócio de boleto, ó. Ouvi dizer que pela terceira vez já divide tudo, não tem jeito. É verdade. Tá, que maravilhoso. Obrigada ter você aqui de novo. E hoje vai ser, tipo assim, uma imersão pra mim também, uma aula, né? Assim, realmente, muito conhecimento. Toda vez que eu tô com você, é bizarro. Eu até quero deixar aqui o convite para as meninas que estão assistindo a gente, seja pelo YouTube, pelo Spotify. Volta algumas casas. Eu acho que a Thaís é o terceiro ou quarto episódio. E é um episódio, assim, fenomenal, Foi né, Tá? Fantástico. É maravilhoso. Onde ela conta, assim, bastante da história dela, que é uma história surpreendente. Se você quiser fazer uma breve intro, falar o que você faz hoje, de onde você veio e tudo mais, depois a gente começa a tacar-lhe pau. Boa, então vambora. Gente, olha só, boa noite. Um prazer enorme estar aqui novamente. Eu sou Thaís Monsores. O meu trabalho hoje é transformar profissionais comuns em líderes extraordinários que inspiram suas equipes a entregarem maiores e melhores resultados, né? Então, eu tenho uma carreira de 22 anos na aviação, na maior companhia aérea da América Latina. E foi uma carreira muito bem sucedida. Eu tenho muito orgulho da carreira que fiz. E o ano passado eu fechei aquela porta para abrir uma outra, né? Na verdade, eu já fazia esse trabalho de desenvolvimento profissional paralelamente à aviação, mas chegou um momento que eu entendi que o meu momento na aviação tinha acabado, né? Que eu já tinha dado toda a minha contribuição ali dentro, e decidi trabalhar somente com desenvolvimento humano, que hoje é o que tem brilhado os meus olhos, né? Olhar para os profissionais e entender, conseguir desenhar um projeto onde ele consiga ir para o próximo nível e consiga verdadeiramente fazer a missão dele nessa terra, nesse tempo, né? Então, assim, tudo que eu aprendi na aviação, a profissional que eu me tornei ali dentro, não só com a experiência, com a expertise, mas com todo o conhecimento que eu fui agregando ao longo do tempo, me fez hoje ter essa oportunidade, a possibilidade de atingir outras pessoas, né? Então, esse é meu jogo hoje. Então, hoje eu atuo dentro de empresas, fazendo treinamento de equipes. Aliás, ontem a gente fez um treinamento incrível. Eu ia puxar esse assunto já, na realidade, até para, primeiro, te fazer um elogio, porque eu tive a oportunidade de fazer uma sessão com você, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Já fiquei encantadíssima, mas ontem a gente fez nossa primeira parceria. Nós demos um treinamento juntas que foi, assim, incrível. E eu tive a oportunidade, porque eu sou esperta, tá? Eu não sou nem besta de ficar, eu sou backstage, sou equipe aqui, nem prestar atenção. Eu fiquei lá, catei o impresso, fiz os exercícios, fiz tudo, foi maravilhoso, uma didática impecável, uma energia incrível, assim, fica meu elogio, inclusive. Ai, muito obrigada. E eu ia fazer uma provocação, vamos ver como que você responde isso. Você é maravilhosa profissionalmente falando, eu sou apaixonada pela sua história, né, que tá toda lá no podcast, mas profissionalmente falando, em qual das duas áreas, dos dois papéis, você se considera melhor? Porque, assim, eu fiquei encantada com as duas. Uau! Olha, eu vou jogar pro talento, vamos lá. Eu entendi que eu tenho um talento grande chamado professoral. Eu amo ensinar pessoas. Então, mesmo quando eu estava na aviação, eu amava dar instrução para os novos comissários, eu amava treinar pessoas, eu era a pessoa, assim, de que quer saber alguma coisa, pergunta para a Thaís que ela tem um manual na cabeça, entendeu? Eu amo estudar, aprender novos conhecimentos e passar isso para outras pessoas. Eu acho que é o que brilha meu olho. Então, aonde quer que eu esteja, onde eu posso passar conhecimento, eu acho que eu vou desempenhar um baita trabalho, sabe? Claro que ali era a minha zona de conforto, né? Eu tinha todo um know-how, Tá, né? vem um tico pra frente do microfone. Eu tinha todo um know-how em relação àquilo ali. E era realmente a minha zona de conforto. Eu me sentia muito confortável dentro daquela roupa, daquele papel.
E hoje eu me desafio muito mais. Eu coloquei essa pergunta justamente por isso. Eu imagino que lá você, enfim, devia desempenhar muito bem. Inclusive, na minha visão, até puxando lá pro podcast, tudo que você buscou desenvolver pra ir melhor lá dentro da aviação, né? Foi incrível, com certeza, até fora da curva do que todo mundo lá se propunha a fazer. Exato. Mas eu imagino que aqui fora, agora, trabalhando com desenvolvimento pessoal, você consegue ser mais bem explorada. Sim. Ou seja, você não tem muitas limitações ao seu entorno. Lógico que é o que a gente tava falando no bastidor, né? As limitações vão ser sempre aquilo que você acredita, até onde você vai, se vai ou se não vai. Aquilo é a limitação. A partir do momento que você entra, por exemplo, na empresa ou no jogo pra fazer algo com alguém, é assim, usar absolutamente tudo que você sabe, mais um pouco. Exatamente. Pra fazer o negócio acontecer. Eu vejo isso em você e eu me vejo muito nesse comportamento, principalmente agora no trabalho que eu tô desenvolvendo. É tipo assim, zero limites em volta. Zero limites. Nossa, isso, pra quem tem liberdade como um valor, não tem preço. Não tem preço. Você realmente não se impor limites. O céu não é mais o limite. Entende? Porque cada pessoa que senta na minha frente e me conta uma história, eu consigo visualizar um mundo de possibilidades, sabe? Passar a minha verdade, passar aquilo que eu entendo que vai realmente levar ela para o próximo nível e buscar, principalmente, né? Fazer perguntas poderosas para que ela extraia de dentro dela a verdade dela, porque não é a minha verdade, a minha verdade não é uma verdade absoluta, é aquilo que funciona para mim. Mas, assim, o que eu acho mais incrível é buscar, tirar de dentro daquela pessoa o talento e a competência que ela tem e, de repente, ela nem sabe ainda. Não sabe. E a grande maioria das pessoas não sabe. Não sabe. É não muito sabe. mágico. Até antes da gente entrar no assunto em si, essa introdução que tá valiosa, enfim, falando sobre a questão dos valores, né? O quanto é importante, enfim. Ontem eu já fiz diversas vezes os exercícios dos valores, inclusive aplico nas minhas mentorias também. E aí? Mas fazendo ontem é muito diferente, né? Você fazer com uma pessoa de fora, porque eu fazia com pessoas mais conhecidas. Enfim, o Márcio foi meu mentor, meu coach já outras vezes. Não sei, acho que a gente fica numa certa zona de conforto sem também, dúvida, né? Sem dúvida. Aí eu acabei fazendo e também o conjunto de palavras que estavam ali eram diferentes do conjunto que eu uso normalmente. E aí, depois que eu terminei o exercício, falei, cara, eu jamais nomearia os meus valores com essas palavras, mas eu acho que nunca nenhum outro exercício descreveu tão bem. Olha que incrível. E eu descobri que o meu valor primário também é liberdade. Só que eu significo a liberdade diferente de você. Total. Que é o que você tinha falado ontem. E, na ontem. verdade, é o que eu falei sobre o valor meio e o valor fim. Sim. Né? Às vezes, a gente olha, sei lá, o meu valor é família. Beleza, mas o que família significa pra você? Às vezes significa segurança. Entendeu? Então, a gente entende a família como um valor meio para um fim. Né? Meu valor, igual você falou ontem, a comunicação é algo que eu acredito muito. E o que a comunicação significa para você? E aí você super falou, eu acredito que a comunicação pode tudo, né? Você resolve qualquer problema, qualquer coisa. questão. Que te traz o quê? Liberdade. Perfeito. Então, assim, é o meio para um fim. E o que eu sempre falo, que as pessoas sempre abrem o olho e falam, nossa, eu nunca pensei sobre isso, é a questão do exagero. Né? O valor, ele é uma potência para te colocar para cima ou para baixo. Então, assim, tudo que é exagero te coloca para baixo. Então, caramba, eu tenho um valor de excelência muito forte. Bacana, mas no exagero ele vira um perfeccionismo. Total. Limita, e perfeccionismo vira arrogância, enfim. Exatamente. E perfeccionismo é o quê? Autossabotagem. É maravilhoso. Todo valor no excesso vira um sabotador. Olha que loucura, né? E assim, é muito louco a gente parar pra pensar que existem algumas palavras que elas viraram super clichês, mas a questão dos sabotadores é uma teoria mesmo, um estudo que existe e tudo mais. Sim. E a gente conseguir dar nome, a gente conseguir entender aquilo que nos impede, de onde vem e tudo mais. É sensacional. Só pra gente contextualizar pro pessoal por que surgiu essa ideia, né? A gente se segue mutuamente, consome o conteúdo uma da outra de todos os jeitos possíveis e imagináveis e vira e mexe, né? Eu respondendo caixinha e respondendo pessoas e falando e tudo mais, tá lá no meu direct. Gabi do céu, isso é autossabotagem? Pelo amor de Deus, sabe? Olha a autossabotagem dessa pessoa. Oh, meu Deus, e a gente começava a conversar sobre isso. Aí ela já tinha vindo uma vez no podcast e ela falou, amiga, vamos fazer um... Porque eu acho que quase saúde mental pública, sabe assim? Eu acho que o conhecimento, ele liberta, mas o autoconhecimento é algo assim, transcende, sabe? Porque é você descobrir as causas daquilo que você faz hoje.
E a gente só consegue tratar uma dor quando a gente descobre de onde é essa dor. Não adianta você ficar colocando um mertiolatezinho em alguma coisa que, de repente, precisa de um antibiótico. Entendeu? É você descobrir qual é a causa do seu comportamento. E aí, sim, mudar esse comportamento, ter um novo padrão para conseguir um novo resultado. Quando a gente faz a mesma coisa sempre, a gente vai ter um mesmo resultado sempre. Só que às vezes a gente não toma uma atitude diferente porque a gente não sabe como, sabe? Então, quando eu vejo às vezes você responder uma caixinha e tal de uma dor de alguém, de um desafio que essa pessoa está passando, essa pessoa está passando muitas das vezes porque ela não sabe como resolver aquilo, sabe? E aí eu falei, caramba, é tão incrível quando a gente tem um conhecimento e consegue passar isso para outras pessoas para que elas também tenham e consigam resolver esses problemas, minimizar pelo menos e conseguir ir para um próximo nível. Eu falei, vamos levar esse conhecimento para as pessoas porque me libertou. Esse conhecimento me libertou. E por isso eu fui me especializar. Inclusive, me ajudou muito também depois da sessão que eu fiz. Nossa, demais. Viraram várias chavinhas. Só tô querendo mudar o nome da minha personagem da autossabotagem. Porque aquele lá que eu dei, eu descobri depois que ele é até engraçadinho. Eu não fiquei com tanta raiva dele. Eu tenho que trocar o nome. É bom você ter raiva dele mesmo. Piada interna aqui. Vocês vão fazer sessão com a Tá uma hora e vocês vão entender do que se trata. Exatamente. E aí, assim, eu fiquei muito encantada com essa sugestão de a gente trazer esse assunto pro podcast, porque o posicionar em si, ele nasceu primeiro de algo que eu amo fazer, né? E de uma percepção que eu tenho justamente disso. O que acontece? Lá na rede que a gente mais usa, aqui a gente pode falar, né? Lá no Instagram, tem tantas regras hoje em dia que a gente fica doida, né? Ninguém merece. Mas lá no Instagram, hoje em dia a gente não consegue aprofundar muito, né? E aí o que acontece? A parada da live tá meio caída, broxante, meio caída, né? Tá um negócio meio assim, enfim. E aí o Posicionare nasceu com essa energia, sabe? De criar conteúdo de um jeito diferente, numa plataforma diferente, de não depender ali só do Instagram e tudo mais. Mas, mais do que tudo, o conceito por trás é explorar as histórias das pessoas de verdade, né? Pessoas com histórias parecidas com essas pessoas que estão sentindo essas dores, pra mostrar que é possível, então pra inspirar e motivar e tudo mais. Pra trazer conteúdo, pra trazer clareza ao máximo que a gente puder, né? E aí, quando a gente juntou esse assunto dos sabotadores, a gente falou, é sobre isso. É sobre isso. Então, o que acontece? Hoje, eu vou falar especificamente do meu público, né? Do público que me segue lá, das meninas que me procuram hoje pra fazer as mentorias, até das dores na caixinha, mesmo que muitas vezes elas nem sabem qual é a solução. A grande questão é que, de duas uma, ou elas já empreendem, ou elas querem começar a empreender. Das duas formas, eu vejo que pouquíssimas delas já estão no flow e elas estão dispostas a fazer qualquer coisa, mesmo que seja difícil para elas. Pouquíssima, é um percentual bem pequeno, que é ali onde eu tenho mais facilidade de trabalhar. Mas algumas delas ainda estão nessa fase do ganho de consciência, porque a dor e o medo ainda são muito latentes. Quer dizer, elas trazem medo do julgamento. Então, elas não... De duas uma, ou elas não saem de um emprego para empreender, ou, né, botam a cara lá para fazer o negócio rodar mesmo. Medo do julgamento, vergonha, medo do que as pessoas vão pensar, medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de não ter recurso financeiro, até medo de parecer arrogante. Tem gente que tem, assim, uma solução incrível na mão e tem medo de se expor. Tem até um destaque no meu Instagram onde eu falo sobre isso. A gente quer se enquadrar, sei lá, numa aparência diminuída, num tom de voz meio ali se escondendo, pra não pisar em cima do outro. Não quer invadir o espaço do outro pra não parecer mais. E aí, quando a gente conversou sobre tudo isso, você me fala, Gabi, é tudo autossabotagem. Então, eu quero que você explique exatamente o que são e tudo mais, como é que rola. Na verdade, esses medos, né? O que são os sabotadores? Sabotadores são nossos inimigos internos. São as vozes que ficam na nossa cabeça. E como tem, hein? Opa! Criticando, julgando, falando, olha, você não é tão boa assim. O que vão pensar? Deixa eu só te cortar, rapidão. Gente, pega papel e caneta agora e vai fazendo seu checklist. Porque aqui ao longo do podcast a gente vai dando vários exemplos de coisas que provavelmente você sente diariamente, várias vezes ao dia.
E você acaba não se dando conta, porque também entra a parada do piloto automático, de tanto escutar as vozezinhas. Totalmente. Elas que vão te comandando, tipo, meio que você vira uma marionete delas. É isso mesmo. Né? Então, o primeiro passo de todos é identificar. Às vezes você não sabe nem nomear isso. Então, pega lá o papel e a caneta, já vai anotando pra você começar Boa. a entender. Boa. Eu até anotei aqui, falei, vou anotar porque eu não quero perder. Uma frase que o Tony Robbins usa o sofrimento sempre vem quando você tá focado em si mesmo. Então, qual que é a onda da internet, né? Por que a gente sofre? Com medo do julgamento, medo do que vão dizer, medo do que vão pensar. Será que eu sou boa mesmo? O que vão dizer de mim? E começa essas vozezinhas, porque o seu foco tá em você, no ego. E, na verdade, o foco tem que ser na contribuição e não no reconhecimento, entende? É a questão até muito linkado com os valores que eu falei ontem. Sim. Quando a gente tem o valor de reconhecimento, a gente quer que os outros alimentem esse valor. Só que a responsabilidade disso é sua. Ninguém é obrigado a saber que você tem valor de reconhecimento. Entendeu? Se você sabe disso, se reconheça, se auto-reconheça. Então, quando você coloca essa responsabilidade na mão do outro e não vem isso, você começa a se criticar. Tá vendo? Eu não mereço. Ai, meu Deus, tá vendo? O que vão dizer? O que vão pensar? Eu não sou boa o suficiente. Olá, fulana tá bombando e eu não consigo. Exato, Todo mundo engaja com ela, ninguém engaja comigo. Comparações. E a comparação é sempre muito cruel. Muito cruel. Porque o outro não começou onde você começou. O outro não tem a mesma história que você tem. Então, essa é a autossabotagem. Ele não tá nem... É o que a gente falou ontem. Ele não tá nem batalhando pelos mesmos valores que você. Exatamente. É medir a mesma coisa com duas regras completamente diferentes. Isso. Né? E aí, o que acontece? Os sabotadores, eles são os nossos inimigos internos e, via de regra, nasceram na nossa infância. Então, assim, como todo mundo teve infância, sabotador é universal. Todo mundo se sabota. Só que a diferença, na verdade, assim, não é se... será que eu tenho? Não, você tem. Quais são eles? É só aceitar e conhecer. Aceitar e conhecer. Porque a partir do momento que você conhece, você sabe como lutar contra isso. Entendeu? É a parada do esporte, né? De você estudar ali o adversário, entre aspas. Exato. Né? É isso. Então, assim, a nossa mente, ela pode ser nossa maior amiga e nossa pior inimiga quando ela estiver envolvida em sabotagem. Então, o que os sabotadores fazem, né? Todo mundo tá aqui na nossa cabeça, vozes boas e vozes ruins. É o anjinho e o diabinho. Ganha quem você alimenta mais. Perfeito. Entendeu? Então, se você acredita, se essas vozes estão aqui na sua cabeça dizendo, cara, você é boa pra caramba, você é capaz, você é suficiente, vai com tudo que vai dar certo, se você alimenta essa voz, você faz. Agora, as outras ficam, será que é isso mesmo? Será que você não é uma fraude? Sabe, a síndrome da impostora? E o que vão dizer? Você não é tão boa assim? Tarará. Se você alimenta isso, você acredita nessa verdade aqui. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Pô, eu tenho uma apresentação para fazer amanhã, tenho uma live para fazer amanhã. Sei lá, me convidaram para fazer uma live amanhã no Instagram. E aí eu me preparo, eu estudo, eu anoto tudo, eu vejo a melhor roupa, eu faço a melhor maquiagem, não sei o que lá. 5 minutos antes de começar a live, começa as vozes. Mas você vai esquecer, hein, o que você tem que falar. E será que você vai falar besteira? Melhor não falar nada, não. Caramba, será que... Aí você já começa aquilo ali numa baixa energia tão grande que acaba dando tudo errado. Você realmente esquece o que você tem que dizer. Você gagueja, você fala baixinho, o corpo fala, né? Então, a comunicação que você traz muito, né? E aí você começa a ficar ali e tal, veja bem, não sei o quê. Aí depois, no final, você fica assim, caramba, eu devia ter falado isso, não falei? Tem aquela sensação? Ai, meu Deus, caramba, eu sabia tudo, por que eu não falei? Porque você deu força, deu voz a sabotadores na sua mente que te disseram que você não era tão boa assim. Cara, me veio um sabotador que acontece algumas vezes comigo. Na verdade, acontecia bem mais antigamente, depois eu ganhei isso, assim, né? Que é o seguinte, quando alguém te contrata, a busca por entregar muito. Você quase entrega a alma pra pessoa. E na hora que você vai ver, você fala, meu Deus, por que eu tô fazendo tudo isso? Você se enrola, você promete mais do que você
do que você deveria prometer, por menos você acaba entregando muito mais, diferente do over-delivery. Eu sou muito a favor do entregar a mais, da experiência e tudo mais. Mas às vezes você promete tanto pra agregar valor a algo que às vezes é meio que porque você mesmo não acredita naquilo, ou tem medo que, enfim, você desagrade alguém, né? Hoje em dia eu tenho muito mais consciência disso, mas eu lembro que pra mim desenhar um curso era praticamente impossível. Eu desenhava uma faculdade. Era difícil colocar um curso que fosse sucinto e resolvesse a pessoa aqui, ó. Aqui, isso aqui te ajuda nisso. Eu achava que eu tinha que salvar a vida da pessoa ali no... É sabotador, porque você fala, Total. pô, se eu não resolver o problema dela 100%, o que ela vai pensar de mim? Exatamente, o que ela vai pensar de mim. Então, assim, você tem alguns sabotadores, você realmente exagera nos seus talentos. Ele te faz exagerar. Que louco, né? E eu acho que às vezes é mais difícil até de você identificar, porque acaba desencadeando, às vezes, uma procrastinação, algo assim, que tipo, não tá pronto ainda. Sim. Às vezes nem é o perfeccionismo, às vezes é essa coisa do entregar tudo que você sabe mais um pouco pra garantir que não tenha... O medo do julgamento do outro. Que louco, Aí ele vai me achar rasa. Sim. Ele vai me achar rasa, vai me achar que eu não conheço tanto assim. Sim. Então eu tenho que fazer mais e mais e mais e mais e mais. Entendeu? Pra ser aceita, pra ser amada, pra ser reconhecida. Sabe? Então você realmente exagera nos seus talentos pra ter um resultado. E na verdade, o que acontece? É o autoflagelo, você fica se criticando o tempo todo e é um peso muito grande, é um gerador de energia negativa, sabe? Por mais que você faça, não é o suficiente. Por mais que você faça, não é o suficiente. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Seguinte, muitas pessoas que estão ouvindo isso, elas devem estar pensando, tá, mas essa minha autossabotagem, esses críticos internos, eles moram aqui dentro hoje porque me falaram isso. Porque eu passei por X, Y, Z e hoje eu sou assim. Quero que você fale um pouco sobre a relação que existe entre, por exemplo, a pessoa comprar realmente tudo isso que foi dito... Ou intensificar tão mais aquela dor e aquilo acabar ficando instalado? Excelente pergunta. Eu acho assim, tenho certeza. A gente acredita no externo porque a gente não tem conhecimento do interno. Entende? Como a gente não tá preenchida de si mesmo, sabe? Tem plena consciência de quem a gente acredita no que falam que a gente é. Entendeu? Então, de novo, a falta de autoconhecimento faz você acreditar em qualquer coisa. É assim como a falta de conhecimento. Por exemplo, eu falei uma frase de Tony Robbins aqui. Cara, eu poderia ter falado que ela é do Walt Disney. Se você não, entendeu? Se você não tem conhecimento, o que eu falar aqui vira uma verdade absoluta. Perfeito. E assim são as coisas que as pessoas falam sobre você. Aquilo ali é a visão de mundo delas. É um problema delas. Você compete comprar essa ideia ou não. Se você sabe quem você não compra. Nossa. Não é seu, é da pessoa, entende? Então, assim, não importa. Eu fico falando... as pessoas falam assim, mas meu perfil é pequeno. Eu tenho, sei lá, 500 pessoas no meu perfil. Meu perfil... Falei, gente, quando é que você vai conseguir juntar 500 pessoas numa sala e falar para essas 500 pessoas? 500 pessoas é gente pra caramba. E você, às vezes, tem um conhecimento, um baita conhecimento sobre algo, independente do que seja. Você tem a oportunidade de ensinar, de passar, de contribuir na vida dessas pessoas, você não o faz, porque você fica focada em si mesma. É muito egoísmo. E você nunca sabe quem dessas 500 pessoas vai poder ser o pontapé inicial ou então a erguida da barragem que você precisa para aquilo tudo que estava estancado sair. Exato. Às vezes é uma pessoa só que falou para alguém ou que dividiu com alguém que destrava tudo, né? Exato. E é a coisa do isso é óbvio, né? Que eu falei até ontem sobre os ladrões de insights. O isso é óbvio para quem? É óbvio para você. Mas você tá julgando novamente a visão de mundo do outro. Às vezes é óbvio pra você, mas não é óbvio pra mim. Entende? Então, o óbvio, ele precisa ser dito. Não existe essa coisa de isso é óbvio. Os sabotadores, eles têm umas frasezinhas muito peculiares, né? Isso é óbvio, isso não é pra mim, eu não sou suficiente, eu não sou tão boa assim, o que vão dizer, o que vão pensar, eu sou rasa. Então, são coisas que
você acha que as pessoas falam e você acredita nessas verdades absolutas, entende? Você trouxe um conceito ainda um pouquinho antes aí do conhecimento e do autoconhecimento, de quando você tá preenchido de si, né? Você acaba não aceitando absolutamente tudo que é dito. Eu não lembro com quem eu tava falando a respeito disso e a gente tava falando sobre o quanto essa coisa dos rótulos incomoda as pessoas, né? Sem dúvida. E existe uma briga, né, mesmo, do tipo, ai, as pessoas estão me rotulando, ou pra tudo ter um rótulo, pra que ter um rótulo? Ou as pessoas me rotularam de tal coisa, enfim. E aí eu falei, né, fiz uma analogia sobre a questão do rótulo acabar se tornando uma tatuagem. Então, quer dizer, às vezes você tá tão vazio de palavras e características sobre você mesmo, aquelas que você tem certeza. Sim. Né? Que qualquer coisa que dizem que você você aceita. Você aceita. Aí acaba colando o rótulo e você não satisfeito com o rótulo que pode tirar, que pode sair, você vai e tatua por cima. Perfeito. Você pega porque você simplesmente não sabe se preencher. Exatamente, né? Exatamente. E a autossabotagem, ela é tão profunda, quer dizer, a gente fala, né? Existem 10 tipos de sabotadores, 10 tipos de sabotadores. O universal, e é comum a todos, chama-se o crítico interno. Então, tem gente que realmente tem um crítico interno muito alto, principalmente pessoas que têm o perfeccionismo como uma verdade absoluta, as coisas têm que ser perfeitas, se não for dessa forma, não vai dar certo. Quem tem, né, esse sabotador que traz o perfeccionismo, ele tem uma visão de mundo muito rígida. Só existe um caminho. Só existe um caminho. Se eu não tô nesse caminho, então é melhor não fazer nada. Então, às vezes, é por isso que a pessoa não quer fazer uma postagem no Instagram, por exemplo. Meu Instagram, eu não sei fazer direito, não tá perfeito, não tá tão bom como o da fulana, sabe? Não tá tão bom como o da ciclana, então é melhor não fazer nada. Para essa pessoa, só existe uma forma de fazer as coisas. Ela não tem flexibilidade, ela não entende que o mundo não é dicotômico, 8 ou 80. Entre o 8 e 80 há 1 milhão de possibilidades. E assim, a pessoa que faz perfeito, ela não começou hoje como você. Ela começou como você, sem saber nada. No início de uma jornada, tá tudo bem você errar. E aí que vem a outra parte da nossa mente que a gente fala que é o modo mais sábio. O que na verdade, esse estudo de sabotadores traz, né? Esse estudo, ele vem da inteligência positiva. Então, hoje, existem 12 tipos de inteligência sendo estudadas. O que mais todo mundo conhece é a inteligência cognitiva, que é o tal do QI. Depois vem o QE, que é a inteligência emocional, né, que está muito em voga hoje, né, hoje em dia. Tem o QS, que é a inteligência espiritual, né? E tem o QP, que é a inteligência positiva. A inteligência positiva mede o índice de felicidade, ou seja, o quão feliz você é. E por que isso a gente traz muito isso para o mundo profissional? Porque é o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, quanto mais você aumenta o seu QP, o seu índice de coeficiente de positividade, mais você performa. Mais você faz o que tem que ser feito da melhor forma possível, da melhor forma que você pode fazer. Entende? Então, o modo mais sábio que a gente chama, a sabedoria em si, é você olhar para um problema com olhar de aprendizagem. Então, entende-se que haverão problemas, haverão desafios. É assim que a vida é, tá tudo bem. É você olhar para aquilo ali e falar assim, como é que eu vou sair daqui mais forte? O que eu aprendo? Qual o conhecimento, qual o aprendizado que eu tiro dessa situação para sair daqui mais forte? É assim, vou ser madrinha de um casamento hoje. Me arrumei toda, tô linda, maravilhosa. A hora que eu chego no carro para ir pro casamento, o pneu tá furado. E aí, quando você tá com o modo sabotador ativado, você fica, cara, que droga, tá vendo? Isso acontece comigo e não sei o quê. Pô, tô pronta, vou chegar atrasada, como é que vai ser? Ai, que vida dura, vida cruel, tudo acontece comigo. Não tem aquelas coisas, aquelas pessoas, só podia ser comigo mesmo, não sei o quê, nananã. E fica ali envolta naquela... Sabe, naquele ciclo de olhar para o foco no problema, e não pensa numa solução. Entendeu? Tá, quer saber? Não vou droga nenhuma, deixa pra lá, meu dia tá uma porcaria, acabou de acabar, não sei o que lá, e volta pra casa triste, arrasado. Ou então, vou trocar esse negócio, se suja todo, se chega atrasado, e enfim. Agora, quando a pessoa tá com modo sábio ativado, ela se arruma toda, ela é madrinha de um casamento, ela desce, o pneu tá furado.
Ela olha e fala assim, caramba, o pneu furou. Vou deixar o carro aí, eu pego um Uber e depois eu resolvo isso. Entende? Ela dá o peso certo que as coisas têm. Exatamente. Ela foca na solução. Uhum. Cara, ok, eu tenho um problema, qual é a solução? Uhum. É aqui para esse lado que eu tenho que ir. Então, é um olhar, a gente diz que o sábio, ele, é assim, quero subir uma montanha, né? O modo sábio, ele te puxa por amor. O modo sabotador, ele te empurra pela dor. Então, assim, o sábio, ele ativa as suas emoções positivas. Então, curiosidade, criatividade, amor, satisfação, criatividade, cuidado, sabe? Ele te puxa por curiosidade. Caramba, deixa eu ver o que... vou fazer isso aqui? Ops. Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho... É um desafio pra mim, mas eu vou fazer porque eu quero ver onde vai dar. Será que vai dar bom? Como é que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei? Então, a curiosidade, sabe? Nossa, então eu vou criar isso, isso e isso para fazer isso aqui da minha maneira, ativa a criatividade que há nas pessoas, que há em nós. Agora, o sabotador, ele ativa o medo, a frustração, a dúvida, a ansiedade. Cara, eu vou fazer isso aqui. Nossa, vai ser difícil pra caramba. Mas se eu não fizer, o que vão dizer? Se eu não fizer, o que vão falar? Vem um peso. Você até faz, mas pesado. Você vai subir essa montanha como se você tivesse com uma mochila de pedra nas costas. Você vai chegar cansado, fadigado, arrasado. Mas ok, você vai chegar muito depois. E também não conseguiu nem aproveitar o caminho. Exatamente. Tipo isso, né? Exatamente. Não conseguiu pegar nada de bom na caminhada, já que você tem que ir mesmo assim. Exatamente. Então, cara, eu vou fazer esse story. Ai, mas assim, não tá bom. Eu faço 1000 vezes. Não tá bom, não tá bom. É muito auto-julgamento, é muita autocrítica. Como se você tivesse que ser perfeita. Como se alguém no mundo fosse. Entende? Então, é um peso que a pessoa se coloca que ela não precisa se colocar. Não precisa. Nós estava falando sobre isso à tarde, hoje, com uma amiga. E tá, sobre você terceirizar, por exemplo, a responsabilidade das suas questões. Faz parte da autossabotagem? Faz, porque existe um outro tipo de sabotador que ele não gosta de lidar com situações difíceis. Então, ele foge e terceiriza. Ou então ele pensa assim, cara, quer saber? Deixa quieto, que daqui a pouco vai se resolver sozinho. Entendeu? Então, ele vai sempre postergando, ele vai procrastinando situações difíceis. A procrastinação é uma baita autossabotagem. Por quê? Porque a gente vai deixando o que é mais difícil para depois. Entende? A gente não quer lidar com aquilo. Então, assim, é uma forma de jogar embaixo do tapete e daqui a pouco alguém resolve, vou deixar, daqui a pouco alguém resolve, sabe? Então, isso é total autossabotagem. Comparação, procrastinação, perfeccionismo, até a falta de emoção. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e fala, coração gelado, nossa, não parece que não tem emoção, não, sabe? A pessoa, acontece uma coisa muito triste, uma coisa muito alegre, ela tá sempre ali meio... E lazer, assim. Uma pergunta, tipo assim, o sabotador. Isso, eu ia falar o autossabotador. O sabotador tem uma intenção positiva no fim das contas? Tem, claro que tem. Ele conta uma mentira para se justificar na sua cabeça. O que acontece? A sabotagem nasce na infância, né? Então, hoje, vamos supor que a pessoa é super perfeccionista, né? Ai, não, tudo tem que ser perfeito, tem que ser do meu jeito, só eu sei fazer. Essa pessoa perfeccionista, o que causa nela? Rigidez, inflexibilidade. O que causa nas pessoas que trabalham ou que estão em volta dela? A régua é tão alta que as pessoas acham que nunca vão alcançar. Então, não importa o que eu faça, ela vai criticar. Não importa, imagina trabalhar com um chefe desse. Não importa o que eu faça, nunca vai estar bom para essa pessoa. Entende? E como é que essa pessoa se tornou um perfeccionista? Aí é que tá a X da questão. Geralmente, ela foi uma criança... A criança, né? Ela é imatura, com a mente imatura de uma criança. Então, geralmente, nasce dos 5 aos 12 anos. Quando a criança está formando personalidade, caráter e tudo mais, né? Ela, como é imatura, ela passa pelas situações da vida ali, da casa. Via de regra, os sabotadores vêm dos nossos pais. Então, assim, as situações vão acontecendo, essa criança vê essa situação da forma dela, imatura de ser. Ela não tem maturidade. A maturidade de um adulto.
Então, às vezes, sabe quando a criança tira uma nota 7 na escola? Aí, pai, tirei uma nota 7. Ah, não acredito. Por que você não tirou... Tá muito pouco. Por que você não tirou 10? Sabe? Ou então, a criança estuda, tira um 10. Agora sim, pai, tirei 10. Tá, e quantas pessoas tiraram 10 na sua sala? Ah, 10 pessoas tiraram 10. Ah, então você não fez mais que a sua obrigação. Então tava fácil, tipo tava assim. fácil, você não fez mais que a obrigação. Ou então a criança fala assim, eu tirei 7. Vou te contar, hein? Você não faz nada além de estudar. E ainda me vem com 7? O que essa criança entende? Cara, eu preciso ser perfeita. Pro meu pai me amar, me aceitar. Pra eu pertencer a essa casa aqui. Entendeu? Todo mundo tem uma régua alta, eu preciso estar junto aqui. Tá, são 12 sabotadores? São 10. 10 sabotadores. 10 sabotadores. Um deles se chama insistente, que é justamente o que traz o perfeccionismo. O que essa criança entende? Que ela precisa ser perfeita. Então, é como se fosse... O cérebro da gente é tão incrível que ele vai colocando uma capa protetora. Isso é para nos proteger. Para se proteger, essa criança só tira 10, 10, 10, 10, 10. Ela se cobra o tempo todo para tirar 10. E ela vira incrível. Os pais não fazem isso por mal. Eles querem o bem da criança. Uhum. Só que, sem querer, eles implantam uma autossabotagem ali. É um gatilho emocional. Então, o que acontece? Essa criança, ela vai crescendo com essa crença de que ela realmente precisa ser perfeita em tudo para pertencer em qualquer ambiente que ela esteja. É uma capa protetora do cérebro, entende? Uhum. É como se fosse assim, olha... Se acontecer isso, você faz isso, sabe? É como se o adulto tivesse um programa de computador desatualizado. Uhum. Ele volta lá atrás para repetir um padrão. Uhum. Entende? Então, quando ela se sente ameaçada ou para ela ficar longe da reprovação dos outros, ela acha que tem que fazer tudo perfeito, perfeito, perfeito. Vira um adulto... É como se fosse um músculo, né? A gente fala que são sinapses neurais. Você vai fortalecendo um músculo ao longo da vida. O músculo dessa verdade que o teu sabotador te contou. Lá atrás, ele te protegeu, viu? Se você tirar 10 em tudo, você vai ser amada pelos seus pais. Uhum. E aí, beleza, isso te protegeu. Ao longo do caminho, isso te engaiola. Porque você não é mais aquela criança, você não vive mais naquela casa, você não tem mais aquela realidade, mas isso te engaiola ao longo do tempo, entende? Uhum. E aí você repete padrão. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita. Sabe? E os 10 sabotadores, a gente tem todos? Ou a gente apenas reconhece todos? Então, a depender... O que acontece? O crítico é comum a todos. Uhum. Né? Então, ele atinge 3 esferas. A nós mesmos, aos outros e às circunstâncias. Uhum. Sabe? Então, tem ali uma nota, até a nota X é ok de você lidar. Dali pra cima, ele já te atrapalha. Tá atrapalhando. Exatamente. Uhum. Beleza. O crítico, a gente fala que ele tá com você desde a infância, ele te conhece muito bem. Então, a depender da família, do que acontece ali, das crenças familiares, do ambiente familiar, ele vai ativar um sabotador diferente. Uhum. Tem pessoas que dos 9, né? O crítico mais 9, dos 9, às vezes a pessoa tem 7 altíssimos. Às vezes a pessoa tem 1, às vezes tem 2. Vai depender muito de como foi a infância daquela criança. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a criança o adulto, né? Tem um perfeccionismo muito alto, tem necessidade de controle. Quem tem a necessidade do controle, que é o controlador, que a gente chama, via de regra, foi uma criança que precisou crescer antes do tempo. Sabe? Quando ali com 12 anos, 10 anos, precisou assumir uma responsabilidade que naquele momento ela devia estar brincando de boneca, brincando de carrinho, entendeu? E aí ela precisou assumir, virar adulto. Então ela entendeu que naquele momento o controle protegeu, só que ela levou isso pra vida. E ou tá tudo no meu controle, ou tá tudo fora de controle. E o sabotador em níveis equilibrados, a intenção é sempre positiva, mesmo em níveis desequilibrados, mas o sabotador, em geral, ele consegue ser utilizado, tipo, pro bem, como, por exemplo, moeda de ponderar situações? Sim, na verdade, se ele tiver equilibrado... Ele é um programinha necessário. Porque tipo ele isso. ele é necessário, porque senão a gente atravessaria a rua e não olhava tipo pros isso, lados. Tá, entendi, faz sentido. Entendeu? Foi o que eu Ele é um pensei. meio de proteção. Sim.
existe, é perfeito, é para acontecer até a página 2. Ok, Dali pra frente ele te engaiola, entendeu? Uhum. Então tem o perfeccionismo, tem a necessidade de controle, tem o hiperrealizador, que é aquele que é o colecionador de troféus. Sabe aquela pessoa que tá sempre em busca da próxima conquista? Cara sou eu. Então, Eu te- tá sempre em busca da próxima conquista. Pra validar e pra isso ser amado. Exato. É. E tem dificuldade de comemorar as pequenas vitórias, porque acha que não fez mais que obrigação. Ah, imagina, isso não é nada. É quem tem dificuldade de receber elogio. Entendeu? Que isso? Não, imagina. Sabe aquela pessoa, nossa, foi incrível isso que você fez. Imagina, que isso? Porque ela não se acha digna. Ela acha que aquilo não é nada, que ela não fez mais que obrigação. E ela tá em busca do próximo. Da próxima conquista, da próxima coisa incrível, do próximo troféu que ela vai adquirir e colocar na estante pra empoeirar. E Sabe? o primeiro passo, na realidade, é ganhar clareza. É entender que, Total. tipo assim, não é sobre acreditar ou não, sobre achar que é papinho ou não. É entender que isso existe de fato e passar a olhar com mais carinho pra isso, com mais atenção. Exatamente, é entender a causa, falar, cara, onde que isso nasceu dentro de mim? Ah, nasceu naquela situação XYZ, onde eu fui cobrada assim, assim, assado, e onde entendi que aquilo era uma verdade absoluta na minha vida, que eu tinha que seguir assim pra ser melhor, entendeu? E aí, a partir daí, entender que a vida pode ser mais leve, que eu consigo minimizar, que essa não é a única verdade, sabe? É simplesmente a lente que você tá vendo o mundo. O seu mundo tem regras muito rígidas, sabe? Onde você tem que ser mais e melhor para ser aceita e ser amada. Então, dos 9 ali, né? Deixa eu ver se eu lembro de todos. Tem o perfeccionismo, o controlador, o de realização. Tem o hipervigilante, que esse para mim é terrível, que é aquela pessoa que tem plano A, B, C e D para tudo. Se falar isso, o que eu vou pensar? Que eu vou dizer isso. Se falar aquilo, eu vou dizer aquilo. Ah, eu vou sair agora, tá chovendo, mas é melhor levar uma blusinha, porque vai que faz sol. Depois eu levo um casaquinho, porque vai que fica frio. A pessoa pensa em 1 milhão de possibilidades. E, na verdade, vai acontecer uma só. Então, Não tem espaço pra quase mais nada na cabeça. É um gerador de energia. Ela tá sempre pensando... o foco no pessimismo muito grande, sabe? E, via de regra, foi uma criança que, às vezes, pode ter sido uma infância feliz ou uma infância triste. Nem sempre foi só em casas de ambiente caótico, Sim. não. Até porque todo mundo tem e foi em todas as infâncias que isso aconteceu. Exato, E tem infâncias exato. que foram muito felizes. Exato. E, às vezes, a criança teve uma infância feliz, incrível, e, de repente, houve um óbito, uma morte. Morreu meu avô, morreu minha avó. Houve uma perda muito grande. Então, a criança foi surpreendida por uma perda que ela não estava esperando. E ela entendeu que ela precisa estar preparada. Eu preciso estar preparada porque a qualquer momento vai acontecer uma coisa ruim. E aí Entendeu? a parada do pessimismo. Exato. E ela reforça esse pensamento. Você sabe que eu lembrei muito do meu pai, assim. Meu pai, ele passou por um processo emocional numa determinada fase que transformou muito ele, assim. Depois daquele ponto, ele se tornou uma pessoa ultra positiva. Mas antes, eu lembro dele sempre querer se precaver, assim, do tipo assim, ó, melhor não criar expectativa. Exatamente. Porque ele não era aquela pessoa que influenciava o ambiente no pessimismo, mas dava pra perceber que era nítido que ele sempre tava assim, ó, é melhor pensar aqui que eu vou aqui, que se vier aqui eu fico feliz, entendeu? Mas pelo menos não cai do cavalo. Sim, isso acontece direto. Direto. E tem o tal do hiperracional, que racionaliza tudo. E, na verdade, isso é uma baita capa de proteção. Por que o cara racionaliza, a pessoa racionaliza tudo? Porque ela acha que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Entende? Nossa, cara, então, assim, absolutamente tudo é autossabotagem. Tipo, tudo. Porque eu tô lembrando aqui agora, você vai falando e a minha cabeça é um filminho, né? Ai, nossa, conversa com fulano, a gente falou sobre isso. Conversa com ciclano, tava Por sentindo isso que aquilo. eu fico em cólicas em casa quando você responde. Autossabotagem, Eu fico, porque eu falo, gente, isso tem como minimizar, tem como melhorar isso, e a pessoa não tem esse conhecimento, entendeu? E aí, o hiperrealizador, ele vai arrumar uma desculpa racional para tudo o que acontece. Ele desligou a emoção. Olha que loucura. Para se proteger. E isso foi lá atrás na infância. Em algum momento, ele entendeu que a emoção atrapalhava ele. Entendeu? E que se eu for... via de regra, são pessoas inteligentíssimas. Pessoas que têm realmente um QI acima da média. Então, ela usa de procedimentos, de métodos, de manuais para justificar a racionalidade dela. Ela desligou a emoção. Só que isso é um baita sofrimento, porque ela sofre.
Não é como se ela não tivesse, é só como se Ela ela não sofre, mostrasse. ela só não demonstra. Apenas, Entendeu? Então, o problema do sabotador é a culpa que ele te traz, é a dor, a frustração, a ansiedade. A ansiedade é muito sabotagem. Você viver no futuro, viver tentando controlar o incontrolável. Entendeu? Quando a gente para pra pensar dissociado, é tão... Eu vou falar essa palavra, me entendam os ansiosos com muito carinho. É burrice, né? Porque a gente não tem realmente como controlar. Não tem. Nada. Não tem. Teve um curso que eu fiz e uma frase foi muito marcante, que é a seguinte, sofrer por antecedência, sofrer no mínimo 2 vezes, né? Exatamente. Tipo, você vai sofrer antes de saber o que vai acontecer mesmo, não tem como prever. Exatamente. E aí, quando você descobre as causas, né, daquilo que te atrapalha, daquilo que tá te limitando, e aí você entende. Então, qual que é o X da questão? Tem até um filme da Disney que chama Luca, não sei se você já viu. O Luca é feito em cima do estudo de inteligência positiva. E sabe que eu não consegui continuar? Eu acho que foi você que indicou, inclusive, eu comecei e não consegui engajar muito. Vou tentar. Tem uma hora que o menininho, eu não me lembro o nome dele, ele precisa descer uma rampa. Lembro dessa cena. Então, essa cena. Precisa descer uma rampa de bicicleta, ele tá morrendo de medo. Tá. Tá morrendo de medo. E aí o amigo... O tio Bruno? Exatamente. O amigo fala, você precisa calar o Bruno que tem dentro de você. E ele falou, Bruno? Como assim, Bruno? Ele falou, o Bruno que tá na tua mente. É ele que tá dizendo que você não é capaz. Aí o que eu tenho que fazer? Silêncio, Bruno, né? Isso mesmo, E aí ele fala silêncio, Bruno, mais alto, mais alto, mais alto. E quando ele grita muito alto, ele silencia a voz do Bruno. Até arrepiei, é isso mesmo, verdade. E ele pega e mete o louco, assim, né? E todos nós temos um Bruno dentro da nossa cabeça. Eu sempre falo pros meus mentorados, né? Você precisa encontrar um nome pro seu sabotador. Porque o seu sabotador não é você na essência. Deus te fez com modo sábio na essência. O sabotador é de fora pra dentro. É externo, entendeu? É porque é imprintado, né? Exato. Então, assim, não é você não pode aceitar isso. Essa voz não é sua. Então, assim, o meu, por exemplo, chama nuvem negra, né? Oi. A minha nuvem... Por isso que eu tô falando, o meu era muito bonitinho. Eu preciso arrumar um nome bem bruxônico. Então, o meu, quando a nuvem vem... Porque eu tinha um controlador de 0 a 10, 10. Porque eu fui a criança que precisou crescer muito rápido, entendeu? Pra assumir responsabilidade muito rápido. Então, eu entendi que a vida era assim. Ou tava tudo no meu controle, ou tava tudo fora de controle. Só que isso é um peso enorme sobre meus ombros, entende? Então, quando eu comecei a minimizar isso e falar, eu não preciso saber tudo. Então, eu usar uma frase de neutralização é vem o pensamento, a voz, você precisa neutralizar esse pensamento. E aí o seu modo sábio entra no controle. É você no controle novamente. Entendeu? Então é trazer esse movimento de crescimento, de aprendizado, de cara, tá tudo bem eu não saber tudo. Sabe? Se eu não souber, eu vou encontrar alguém que saiba. Tá, e a vítima? A vítima é o vida ao azar, né? É aquela criança que entendeu que se ela chora, ela ganha o que ela quer. Entende? Cara, se eu choro, se eu faço birra, se eu me emburro, se eu viro, sabe assim? Meu pai vai me dar atenção. Minha mãe vai me dar atenção, vai vir aqui, vai me dar colo. O que ela entende? Isso é bom. Ser uma vítima é bom. As pessoas vão te amar. As pessoas vão te reconhecer. Faz isso. Então, ela vai levando isso pra vida adulta. E toda vez que alguma coisa acontece que não tá do agrado dela que ela faz... Droga, só acontece comigo, tá vendo como eu sou uma coitadinha e tal e tal. Aí vem alguém, não, imagina, recompensa. O sabotador sempre tem uma recompensa, uma história por trás da história, entendeu? Sempre tem um porquê de você fazer aquilo. E é por isso que muitas vezes as pessoas não largam o comportamento. Total, porque elas têm um ganho secundário. Nossa, na primeira mentoria que eu fiz... em grupo, que era no Mais Do Que Maquiagem ainda, e eu falava sobre o ganho secundário realmente de a gente fazer aquilo que a gente faz. Pô, sempre Por que você não consegue sair disso que você tá? Porque ainda tem um ganho secundário. Eu sempre pergunto, qual é o ganho secundário? A zona de conforto tem a pessoa só larga aquilo quando realmente é insuportável. Dói demais, exato. Chegou num nível assim que tipo, não dá mais. Exato. A zona de conforto, fazer as coisas todos os dias a mesma coisa, é uma zona de conforto, né? Então, por mais que seja ruim ali, eu conheço tudo que tá ali.
Eu não vou ser surpreendida, entendeu? Então, há um ganho secundário de você fazer as mesmas coisas todos os dias. Porque o que está fora da zona de conforto é desconhecido. Eu não sei se eu vou saber lidar. E a depender de qual sabotador, putz, eu não sei se eu vou ser tão perfeito como eu gosto de ser. Eu não sei, eu vou lidar com situações muito difíceis, eu não quero. Eu vou ter que lidar com emoções das pessoas, eu não quero. Eu vou ter que lidar com coisas que eu não sei se eu vou controlar, eu não quero. Entendeu? Então, são coisas que é muito desconhecido. Então, eu fico onde eu tô. Tá, e quando, por exemplo, a solução para resolver ou para minimizar, pelo menos, um sabotador, ela tá muito associada, por exemplo, um trauma que a pessoa tem ou alguma coisa que, tipo, realmente é muito difícil para ela. Sei lá, eu vou falar com relação a whatever, tipo, timidez. Uhum. Às vezes a pessoa tem um trauma muito grande da Sim. infância e tudo mais, que fez com que ela fosse, enfim, sei lá, algum sabotador muito latente. Uhum. E, cara, é realmente muito difícil pra ela fazer aquilo. Você acredita que existe algum caso ou alguma situação que seja possível a pessoa realmente não conseguir? Sim, e aí é terapia. Tá. Entendeu? Uhum. Terapia, psicólogo, e a gente não entra nessa área. O que acontece? Eu respeito super a área dos psicólogos, e quando é um trauma, algo assim muito profundo, realmente a gente indica a terapia, porque aí já é algo, tratar o passado já não é mais comigo, entendeu? Perfeito, entendi. O meu trabalho olha, eu vou te mostrar o que aconteceu, para que você hoje consiga seguir diferente. Se ela falar para mim, eu não consigo seguir diferente, isso aqui dói demais, aí já... lindo, entendi. Entendeu? Uhum. Aí eu já levo para um outro caminho. Então, olha só, vou te indicar um terapeuta e tudo mais, porque isso aqui precisa ser curado para você seguir. Porque como eu falei, vem várias situações, várias conversas na mente, e aí, assim, a gente pode até ter a crença de que qualquer pessoa consegue fazer tudo, todo mundo consegue fazer tudo mais, mas a gente sabe que existem limitações. Claro, e né? ela tem que buscar o profissional certo para coisa certa, entendeu? Ela não vai tratar do joelho com um otorrino, entendeu? Então, assim, se isso aqui tá ok pra ela, né? E ela consegue seguir melhor daqui pra frente, vamos junto. Agora, se isso aqui realmente é um trauma emocional, aí é psicólogo, terapeuta, entende? Mas é incrível quando ela entende isso na sessão, porque faz um trabalho multidisciplinar. Total. Sabe? Essencial. É essencial. E muitas vezes este é o gatilho para a busca do profissional, que muitas vezes, sei lá, talvez no caminho ela tenha encontrado ou cruzado com pessoas que falaram, cara, vai não. Isso, porque na hora que ela não fala, pô, aí realmente eu não Exato. consigo sozinha, preciso. Aí ela começa meio que ceder, né? Exato, porque ali não é um achismo. Eu acho que é um teste cientificamente comprovado, entendeu? Por estudos e mais estudos, onde ela vai ter um dossiê sobre tudo que está acontecendo ali na mente dela. Então, assim, o que ela vai fazer com isso depois, aí é autorresponsabilidade. Aí eu falo, olha, a minha responsabilidade é fazer você andar pra frente. Se você tá paralisada aqui e vivendo aqui no passado, então cura isso aqui e depois a gente vem trabalhar junto, entendeu? Mas eu acho que é realmente libertador você entender sobre aquilo que te limita para conseguir melhorar. Não tem como a gente melhorar, ser pessoas melhores, se a gente não conhece as nossas travas, sabe? As nossas limitações. E no trabalho, principalmente eu que trabalho com carreira, com liderança, não tem como você influenciar outras pessoas se você não cuida de si mesmo. Se você não olha para si mesmo, não entende aonde... E que tá tudo bem você mostrar suas vulnerabilidades para os seus liderados, para as pessoas que você influencia. Né? As pessoas não querem super-heróis. Não existe super-herói. Né? A gente precisa rasgar essa capa. Ontem eu dei uma mentoria e aí eu tava brincando com a pessoa, foi um casal, enfim, primeiro atendimento, e aí eu falei, aqui vocês vão ver eu dando exemplos de mim, contando coisas minhas, porque eu já desci desse degrau, que pra mentorar alguém você precisa estar acima desta pessoa, e ela precisa te ver acima dela. Em algum momento da minha vida acabei meio que comprando essa crença, assim, mas hoje é essa parada, assim, as pessoas, elas não precisam de mais um super-herói. Na verdade, muitas vezes, bancar o super-herói é uma mentira, e aí você esfrega na cara da pessoa, às vezes, uma dor latente ao invés de ajudar. Então, não ajuda em nada, realmente. Não se ajuda porque é pesado e não ajuda o outro porque não é real, né? Exato. E até os super-heróis têm a sua criptonita, né? Tem a sua vulnerabilidade. E olha só, eles fazem questão de mostrar isso.
Entendeu? Então, assim, é irreal você querer ser uma pessoa perfeita, você querer ser alguém que sabe tudo. Ninguém sabe tudo, sabe? Então tá tudo bem a gente mostrar essas vulnerabilidades e mostrar para as pessoas que, olha só, eu tô presente para isso, eu tô cuidando disso aqui. E olha que incrível, eu tô saindo daqui uma pessoa melhor e você pode também. Então, até para, né, trabalhar com o Instagram, como você, né, empreendedores entenderem que o Instagram é uma das ferramentas e que ela não precisa se limitar. Porque existe o offline, existe outras ferramentas, outros meios de comunicação, onde, de repente, ela pode se dar muito melhor, sabe? Assim, não é um único caminho. Outra pergunta aí sobre, talvez, quero saber se é um sabotador, me veio agora. É aquele que acata, aquela pessoa que só acata, não pergunta nada, é um sabotador também? Que não sabe dizer não? É, que não questiona nada, do tipo, me veio isso agora porque é o seguinte, e agora é o Instagram. E agora é o TikTok. E disseram que eu tenho que fazer isso. E ele só faz, não questiona e... Entendeu? Tipo, cabresto. Não deixa de ser. E aí eu volto à questão do autoconhecimento. A gente precisa entender quais são os nossos... Onde a gente é muito bom. Quais são os nossos talentos. Sabe, meu talento é escrever. De repente, a minha plataforma pode ser o LinkedIn. Meu talento é falar. Então, de repente, a minha plataforma é um podcast. É um YouTube. O meu talento sei lá, me mostrar. Então, ok, eu posso ir para o Instagram. É a minha plataforma. Tem diversas possibilidades. Exato. A internet é muito múltipla, né? Nossa. E a gente acabou ficando muito doutrinado ali. Exatamente. E aí, aonde você usar o seu talento, aí você vai performar muito bem e você vai atingir seus objetivos. Porque, às vezes, você está dando... murro em ponta de faca no Instagram, não tá tendo o resultado que você quer e você continua dando murro em ponta de faca. E aí você tá alimentando o seu sabotador só pra comprovar aí, ó, tá vendo? Eu não sou bom mesmo, porque não tá dando certo. E olha, isso acontece muito, a gente fala que é o ciclo da realidade. Então, o que acontece? Eu tenho uma crença, eu não sou bom de Instagram. Eu não sou bom de Instagram. Aí, só que eu tenho que fazer. Aí eu não faço uma coisa bacana. Porque eu não sou bom de Instagram e eu não tenho resultado bacana. Meio óbvio. Então, como eu não tenho resultado bacana, eu não faço uma coisa bacana. Então, quer dizer, é como se fosse um ciclo. E é meio que uma parada que eu explicava também na mentoria, o seguinte, o inconsciente, ele tem um papel de proteger a gente. Enquanto essa crença ou sabotador tá lá em nível inconsciente, realmente, ele meio que vai fazer de tudo pra comprovar que ele está certo e que, ok, me ouça, porque assim você estará protegido. Exatamente. É um reforço na sua crença. Então, ontem, inclusive, o Márcio trouxe isso no treinamento, né? O ser, o fazer e o ter. É isso. A gente quer ter resultados incríveis. Mas a gente faz coisas que não reforçam essa crença, a identidade da gente, a gente não reforça. Então, assim, como é que eu, que não sou bom no Instagram, que não faço coisas boas no Instagram, como é que eu vou ter um resultado bom ali? Sabe? Às vezes ali não é a sua plataforma. E tá tudo bem, tem outras milhões. Ou então, é mudar a crença. Cara, eu preciso ser a pessoa que me comunico bem, que me mostro, que foco na contribuição e não no reconhecimento, para que eu faça as coisas de uma maneira mais leve, mais divertida, faça da minha maneira, para eu ter um resultado real, ter um resultado de quem eu sou. De quem eu sou, sabe? Uma curiosidade até meio polêmica, eu vivo pensando sobre isso, porque as pessoas têm até uma visão do coaching sobre, dentro do coaching, é uma frase que eu acreditei por muito tempo, e enfim, depois ainda me questiono a respeito dela, que é o tal do tudo que um ser humano consegue, eu também consigo, né? Qual que é isso nem tá dentro de sabotadores, na verdade, mas eu só tô perguntando isso porque, na realidade, eu ouço muitas justificativas e aí, às vezes, de tanto conversar com aquela pessoa, às vezes eu penso, puta, não vai conseguir mesmo, assim, tipo, eu meio que valido porque acho que ela tá tanto se esforçando em me convencer ali que eu falo, pô, não vai mesmo. A pergunta é, dentro da sua visão, existe mesmo ou existe na sua visão um tipo de pessoa que, cara, você não vai conseguir mesmo? Olha, a minha visão sobre isso você pode ser o melhor que você pode ser. Você não tem que se comparar com o outro, nem com ninguém. O outro... você pode ser tão bom quanto o fulano, você pode...
Eu acho isso muito irreal, sabe? Eu amei essa frase. Você pode ser tão bom quanto você pode ser. Você tem que se comparar Incrível. com você mesmo ontem, não com o outro, sabe? A comparação é muito cruel. Então, assim, quando começa essa onda de que, olha, todo mundo consegue, você também consegue, e não sei o quê, eu acho isso muito irreal, porque eu acredito em dons e talentos. Nossa, faz muito sentido. Me destravou até esse questionamento agora. Sim, eu acredito em dons e talentos. Eu, Thaís, sou muito ruim de matemática. Eu vou me esforçar muito, eu vou conseguir melhorar, mas eu não vou ser como fulano de tal, que é um baita matemático, que é um cara que entende tudo sobre álgebra, que tem facilidade, é um dom, é um talento pro cara, entende? Eu vou ser, no máximo, uma mediana ali, e tá tudo bem. Agora, eu sou muito boa de comunicação. E, de repente, uma pessoa que é mais tímida, mais introvertida, ela não vai ser tão boa quanto eu. Ela vai se esforçar e ela vai ser melhor tão que melhor ela pode que ela ser. consegue. Entende? Mas ela escreve muito melhor do que eu. Então, assim, foca no teu talento, foca no dom que Deus te deu, né? Sabe, assim, que você tem. E que muitas das vezes você não tá atingindo o seu potencial porque você tá focado no outro. Eu tenho que ser tão boa quanto ela, eu tenho que me comunicar tão bem quanto ela, eu tenho que não sei o que tão bem quanto ela. Cara, foca no teu. E essa parada do dom, do talento e tudo mais, não é historinha pra boi dormir, assim. Tipo, faz muito sentido. Eu acho que você não deve ter ouvido o podcast que eu indiquei hoje. Ainda não, mas assim, até os 30 minutos, pelo menos, ela solta uma dessas. Sobre os dons, sobre os talentos. E, enfim, aquilo mexeu muito comigo. Até porque o que ela fala é o seguinte. Nenhum ambiente, nenhum lar, nenhuma educação, criação gera talento. Talento e dom é algo qual você nasce com. Total. E cada um nasce com um. E o que o ambiente tem a capacidade de fazer é reforçar, positivar aquilo ou podar. Exatamente. Aquilo, né? Exatamente. Eu acredito demais nisso, né? E tanto que eu falo que é a diferença do talento para a competência. O talento é nato seu. A competência você adquire ao longo da vida. Não é que você, nunca vou, eu queria tanto cantar, eu não tenho talento, mas eu queria tanto. Cara, você vai se esforçar, você vai aprender, você vai numa aula de música, você vai fazer, sei lá, canto, você vai cantar. Mas agora, você não vai ser a Adele, tipo assim, né? Exatamente, entendeu? Então, cara, a gente tem que entender que tá tudo bem. A gente precisa tirar essa culpa, esse peso de cima, que a gente tem que ser bom em tudo. A gente não precisa ser bom em tudo, sabe? Você tem que ser o melhor que você pode ser. Nossa, eu curti muito essa frase. Muito mesmo, fez muito sentido. Eu queria fazer essa pergunta e foi bom eu ter feito. Você tava falando e eu tava pensando assim, será que vai ter contexto a pergunta? Mas que bom que eu fiz, porque a frase que saiu foi mara, foi incrível. Tá, e aí, beleza, pra gente ir conduzindo aí pro final, acho que a galera que pegou realmente o papelzinho deve ter anotado várias, porque até eu aqui pensei, achei que era uma a mais, e aí acho que apareceu outra aqui, hein, pera, acho que eu tenho que dar mais atenção aqui. Mas, enfim, eu acho muito incrível isso. Eu acho incrível esse treino do olhar pra si mesmo, né? Porque nem todo ambiente te dá o filtro lá de nascença, do tipo, presta atenção, você pode, Sem você dúvida. faz, autoconhecimento. Mas beleza, a partir do momento que você é exposto minimamente a essa provocação, à realidade do autoconhecimento, você já tem o mínimo que você precisa pra dar o primeiro passo, né? De se autoconhecer. Sim. E a gente que entrou já nesse universo sabe que é um caminho sem volta. Totalmente. Olha, eu falo, né? Eu trabalhei anos e anos e anos, liderei muitas equipes, mas a partir de quando eu me abri para o autoconhecimento, eu tive um crescimento exponencial. Porque aí eu realmente visitei quem eu era, sabe? Eu fui lá dentro de mim e comecei a realmente conhecer os meus dons, os meus talentos, aquilo que eu era muito boa de fazer e potencializei. Eu parei de ficar me comparando com os outros. Porque quando você... Aquilo que eu falei lá no início, quando a gente não se conhece, a gente busca fora, né? Só que tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro, sabe? Tudo que a gente precisa tá na gente aqui agora. A gente só precisa entender, conhecer e potencializar. Entendeu? E é aquilo, quem você tá alimentando, né? Que voz você tem alimentado? A voz daquilo que te bota pra frente, que te empurra, que te puxa por amor? Ou a voz daquele que te empurra pelo medo, pela angústia, frustração, ansiedade?
é muito pesado. É uma vida, é um jeito muito difícil de se viver, sabe? E via de regra, eu falo assim, gente, a gente só tem uma vida. Um dia, a gente vai estar velhinho. E a gente vai estar... eu acredito muito nisso, né? Que eu vou estar velhinha, sentada na sala com os meus netinhos aqui, ó, contando histórias. Que histórias que a gente vai querer contar? Será que os nossos netinhos aqui vão estar assim, ó, olhinho brilhando, esperando a próxima história incrível que a gente vai contar? Ou será que eles vão estar assim, ai, que saco, vó, termina logo? Entendeu? E cabe a nós, e somente a nós, fazer essa vida incrível, porque a vida é agora, a vida é hoje, a vida é já. Sabe? E às vezes a gente fica esperando ficar perfeito para fazer alguma coisa, esperando que X coisa aconteça pra gente tomar um primeiro passo. Só que, cara, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre você, sobre os seus atos, palavras e ações. Então vai lá e faz. Porque os outros, vergonha não paga boleto. Uhum. Entendeu? Então os outros são os outros e só, como diz a música. Só os outros são só os outros. Não tem, é só isso. Entendeu? Uhum. E eles não vão pagar suas contas, eles não... cara, às vezes eles não estão nem aí pra você. E você que tá ali se julgando, se comparando, se diminuindo. E também achar que você vai, em algum momento, se tornar o centro do pensamento Exato. de todo momento do outro. É muito ego. egocentrismo, né? Exatamente, é muito ego, caramba. Tudo bem, você pode até ter passado na cabeça do lado do seguidor. O seguidor pode até ter achado você babaca. Pode até ter achado você feia. E aí, o que ele fez? Ele passou o próximo, já viu o próximo feio ou bonito, o próximo inteligente ou burro. Exato. E tipo, passou. Exato. E aí você tá deixando uma possibilidade de um pensamento de um milésimo de segundo te impedir. Não, e mais, né? Às vezes é o que eu falo. Eu tenho lá, sei lá, 1000 seguidores no meu Instagram. E aí, por conta do pensamento de eu deixo de contribuir na vida de 999. Perfeito. Entendeu? O poder de um sabotador? É que eu vejo essa parada da contribuição não é ainda latente na mente das pessoas, né? Não é. Eu nem acredito que o altruísmo total, assim, não acredito total nisso. Eu acho que todo mundo, né, busca um ganho pra si próprio. Claro. É normal. Mas as pessoas, elas não entenderam isso ainda. Que quando elas tiram o olho delas e elas olham para o outro, entendem o bem que elas podem fazer pro outro, tudo se torna mais leve, inclusive a venda, que é a parada que a gente tava falando ontem, né? Total. Ai, mas vender é chato, vendedor é chato. Eu acho vendedores que sanam meus problemas maravilhosos. Sim, sem dúvida. E aí, beleza, se tem um vendedor sendo chato, quem decide se fica ou não escutando aquilo? E se incomoda ou não com aquilo? Tipo, beleza, foi chato, só passa a próxima. Exatamente. Né? E aí você deixa de desempenhar um trabalho, você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de evoluir na carreira por conta de opiniões que você nem sabe se são essas mesmas opiniões que você tá na sua cabeça. São as, sabe, vozezinhas que estão ali morando. Na verdade, é a historinha que você tá contando pra você mesmo. Pois é, tantas e tantas e tantas. Tá, pra gente... Eu ia até falar, dá sua dica, dá sua sugestão, mas se você pegar esses últimos minutinhos aqui, ela já deu várias. Tem mais algum insight? Eu trouxe uma última frase que Amo suas frases. Eu falei, não, essa eu tenho que levar. É de um cara chamado Lebrão, que fala assim, ó, muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Nossa. E eu acho incrível, porque como a gente realmente se limita, deixa de viver uma vida incrível por conta da opinião que talvez seja dos outros. Entendeu? E dói, né, quando você ouve uma paradinha dessa e fala, eu mesma estou escolhendo não viver o meu sonho porque eu tô vivendo o meu medo? Como assim? Nossa, sensacional, sensacional. Tá, eu quero muito que você faça seu merchan e convida a galera pra óbvio, conhecer seu trabalho, mas essa sessãozinha de sabotadores aí é potente. Nossa, vai ser um prazer enorme. Eu acho que todo mundo deveria fazer realmente. Com certeza. Porque é autoconhecimento na veia, entender quais são as causas dos seus medos, né? E para saber como minimizar isso e seguir melhor. E é uma coisa muito prática, é óbvio que você tem outros serviços que são incríveis e tudo mais, mas para aquela pessoa que ainda tá naquele nível de realmente dar muito ouvido aos medos, é um primeiro passo muito prático e muito poderoso, né? Total. Assim, libertador. Libertador, libertador. Exato. Realmente é um baita impulso. Total. Eu indico assim de olhos fechados, porque, é poderoso, é poderoso. Me libertou, me tornou uma líder infinitamente melhor, mais leve, mais confiante, de entender que é para isso que eu tinha uma equipe,
que cada um tinha um dom e talento, que eu não precisava saber tudo, que eu não precisava ser rígida, inflexível para que as coisas funcionassem. E vou te falar, depois que eu me liberei, que eu conheci, comecei a tomar outros tipos de comportamentos e atitudes, meus resultados foram infinitamente melhores. Então é possível. Sensacional. Tá, como que a galera te encontra? Ó, meu Instagram, @ThaísMonsores. LinkedIn, a mesma coisa. E é isso. Inclusive, preciso me aventurar. Vamos? LinkedIn. Preciso. Tá, obrigada por mais um papo e já vamos planejar o terceiro. Bora, vou pedir música. Já vai dessa escolhendo vez. a música. Beijo, galera. Até o próximo. Bora, Tchau. tchau.